homens que têm problemas, homens que têm alegrias, e a gente tem um pouco de tudo aí, tenho certeza disso. Hoje eu fico, mais uma vez, muito feliz de ter o Edmundo com a gente aqui, menos 5, tá? Ter o Edmundo com a gente aqui, é sempre tão bom, né? E vocês pediram uma parte 2 aí, muita gente me pediu isso, e que bom que deu certo, né, Edmundo, de você poder estar com a gente. Então, por favor, chega aí. Pedi para o Fernando também me ajudar aí novamente. Parece que deu certo da última vez e time que está ganhando não mexe, né? Como é que é? Então, nós vamos estar dando uma sequência mesmo, sem muita introdução hoje. A gente vai fazer no mesmo esquema que nós fizemos da outra vez. Vamos estar fazendo perguntas para o Edmundo, o Fernando e eu, a gente vai estar se intercalando. Se depois tiver um tempinho e a gente puder abrir ainda para vocês, a gente vai fazer isso também daí. Mais uma vez, obrigado, Edmundo. Então, ok lá, né, Fernando? Muito obrigado, então, pela vinda, né, de vocês. Obrigado, Edmundo, mais uma vez. Obrigado, Fernando, aí, por estar com a gente de novo. E que Deus possa estar usando esse momento agora. Essa é a nossa oração. Então, ok. Um bom dia, Edmundo. Bom dia, um privilégio estar de volta. Obrigado. Tá. O Edmundo é assim, né? Ele pede, seja objetivo, Alvin. Então, vamos lá. Eu vou ser objetivo e ele, com certeza, vai ser também. Pode contar sobre o momento em que nasceu e as circunstâncias da Europa nessa época? Eu nasci 4 meses antes da Segunda Guerra Mundial. Foi uma época de tumulto na Alemanha. A gente precisa colocar num contexto que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e mesmo que não foi o provocador, foi condenado a pagar por todos os reparos da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha estava empobrecida, ocupado ainda por forças da Aliança, e o povo estava realmente esperando alguma solução. E foi nesse cenário que surgiu Adolf Hitler. Adolf Hitler era um homem arrogante, um homem que tinha planos sinistros, que ele, no seu livro Mein Kampf, tinha mais ou menos explicado, mas ninguém, acho que realmente leu e entendeu. E então era um campo fértil para aquelas ideias arrogantes. A Alemanha tinha ganho, por exemplo, as Olimpíadas em 1936. Então havia um espírito de arrogância, mas atrás um espírito de ira e de vingança. Agora, Hitler fez uma coisa muito, não vou chamar de sábio, mas ele coordenou e dominou a imprensa totalmente. Ele tinha um ministro de propaganda, Hermann Goebbels, que usou pela primeira vez na história a psicologia de massa para realmente dominar o povo. Então, foi esse mais ou menos o ambiente em que eu nasci. E muita gente não entendeu. Como tinha muito sucesso inicial, quando Hitler realmente desrespeitou todos os acordos, começou a levantar a Alemanha também economicamente, então muitos aplaudiram. E eu acho que tinha mais um fator. A Alemanha tinha se tornado frio espiritualmente. Mesmo sendo o berço da reforma, tinha entrado filosofias de pós-iluminação e realismo que realmente apagaram a chama do Evangelho. Então, foi um ambiente assim que aconteceu aquela guerra. E depois as atrocidades que aconteciam, não aconteciam no ramo do exército alemão,
mas dentro da SA e da SS, que foram grupos especializados de Hitler, que estavam mais dentro realmente dessa brutalidade que aconteceu. E a Alemanha acabou, depois de 50 milhões de mortos no mundo, com 12 milhões de refugiados dentro do país. Então, essa se tornou a minha infância. Bom, Edmundo, conta então um pouco da fuga, né? Da fuga, daquela parte onde vocês tiveram que deixar a sua irmã e a travessia para depois voltar para pegá-la, né? Yeah. Eu escrevo nesse livro sobre esses momentos, esses aqui, também dessa experiência de fuga. Eu tenho muito a contar, mas talvez para ser objetivo. Minha mãe, com 4 crianças pequenas, 7 meses a 8 anos, teve que começar a fuga numa parte da Alemanha, que hoje é da República Tcheca, chamada Sudetenland, porque meu pai foi alistado em 43 e nós, como família, fomos evacuados da parte ocidental do Ruhrgebiet, que era a área de indústria pesada, onde tinha muito bombardeamento, para uma área mais segura. Então, nós estávamos lá no Sudetenland, hoje Tchecoslováquia, quando o russo entrou. Minha mãe, então, começou com 4 crianças pequenas, sem recursos, sem comida, sem onde dormir, uma fuga de 500 quilômetros, só para ter uma ideia, mais ou menos a distância do povo de Israel, do Egito, para chegar à Terra Prometida. E começou, então, a fuga conosco. Os soldados russos nos alcançaram no 2º dia, nós começamos dia 8 de maio de 45. Eu sei bem, porque era meu aniversário, me tornei 6 anos naquele dia. E nem não dá tempo para falar dos horrores, mas também dos milagres que nós vivemos. Deus é muito real. Eu senti isso já como criança. A minha mãe, apesar de tudo isso, nunca se desesperou. Ela sabia orar, ela sabia também de nos incluir nessa fé de coração que ela tinha. E nós chegamos a um ponto que não tinha mais condições de continuar na parte russa. A Alemanha tinha sido dividida em 4 regiões. Um era francês, outro inglês, outro americano e o russo. E nós estávamos na área russa. E não tendo comido, a minha irmã, nessa altura, já tinha 12 meses, 1 ano, estava tão desnutrida que estava praticamente em estado de desmaio. E nós tínhamos que deixar ela no hospital, internado. E a minha mãe sabia que nós tínhamos que passar a divisa para chegar na parte ocidental, para casa. Agora, os russos estavam usando de psicologia de massa. Quer dizer, eles anunciavam, através de cartazes ou rádio, que iam abrir a divisa. Então, o povo tentava ir para lá, e quando chegava, em vez de abrir, mandavam tanques, metralhadora. Isso para matar a resistência do povo, né? Isso tinha acontecido novamente. Só que agora minha mãe sabia que ela tinha que passar conosco. Então, fui de noite, estava chuvoso, ela orou conosco, era um campo aberto, escuro, claro, mas lá estava a divisa, e ela foi conosco, e nos ensinou, orou conosco, de não dar nem um pio, porque seria muito perigoso. E no escuro, eu lembro, nós ouvimos tiros, nós ouvimos gritos, ouvimos o stoi, que é o stop do russo, zurück, eles falavam também pouco alemão, volta. E, de repente, tinha um holofote na nossa frente, e a minha mãe nos cobriu e passou. E aí tinha uma voz no escuro, dizendo em alemão alto, que a gente fala,
Alguém saiu e ela se identificou. E a voz disse, não vai para a esquerda, vai para a direita, que os russos já mataram alguns lá. E nós fomos à direita, chegamos à divisa. Eu lembro ainda, tinha um poste com luz, uma multidão lá, e o russo gritou que só criança pode passar a baliza. E a minha mãe disse, vão. E nós gatinhamos por baixo da baliza e ela foi conosco. E o russo não viu, o Deus fechou os olhos, e aí entramos na terra de ninguém, era de madrugada, estava chuviscando, e nós caminhamos, então, para a liberdade. E quando chegamos na próxima divisa, ou cancela, tinha um soldado americano, nós nunca vimos ele. Mas ele nos viu, e ele tinha começado a morder na sua maçã, e ele rolou aquela maçã ao nosso encontro. Foi meu primeiro encontro com o americano. Como criança, viver esse contraste lá, eles iam te matar, e aqui você está sendo recebido com uma maçã. Foi uma experiência emocionante, realmente. Incrível, admirável sua mãe, hein? Yeah. Que mulher incrível. Nossa. E daí a gente conseguiu pegar um trem, fui mais uma noite e chegamos em casa, mas lá tinha também entrado uma granada embaixo da janela, levou algum tempo até a gente poder mudar. Acho que só complementando ali, e aí depois a sua mãe foi buscar novamente a sua irmã que tinha ficado para trás, né? Exato, exato. Agora nós estamos de volta. Nós éramos 3 crianças, a minha irmã ficou atrás. E agora, coração de mãe, e todo mundo dizendo, não vai, porque ela possivelmente já morreu, você tem 3 crianças para tomar conta, você vai arriscar a vida. E foi uma luta, e ela finalmente sentiu que devia ir. E meu avô, que também estava lá, fui com ela, e acharam ela, trouxeram de volta, e foi ela que cuidou a minha mãe até o fim da vida dela. Ela faleceu com 93 anos aqui em Curitiba, uns 20 anos atrás, e a minha irmã ainda está aqui, morando. Amém. Olha que bênção, né? Voltando um pouquinho ali naquela história, uma pergunta que ficou assim, ficou um ponto de interrogação na minha cabeça, e eu falei para o Edmundo, eu vou lhe fazer essa pergunta lá, eu não sei a resposta também, mas a pergunta está no livro, e agora nós todos vamos saber a resposta em primeira mão aqui. Você diz ali no livro que um dia você entrou no quarto da sua mãe, não sei se era exatamente o quarto, num lugar, e você viu a sua mãe chorando. E foi o dia que Hitler morreu. É difícil da gente entender isso, né? Nós não estamos no contexto, né? Como foi isso? Você pode contar para a gente? Foi dia 30 de abril de 1945, que o rádio anunciou que Hitler tinha falecido lutando com seus soldados na fronte do Oriente contra os russos. Eu ainda vejo a minha mãe chorando. Agora, você tem que entender, a mídia totalmente dominada, então só se falava ao povo que queria ouvir, tanto que isso também foi uma mentira, né? Agora, minha mãe tinha recebido a notícia que meu pai estava desaparecido no fronte, então já estava pesado. Hitler tinha anunciado o Terceiro Reich, o Terceiro Império, um futuro brilhante para o mundo inteiro. Agora ele estava morto. Nós tínhamos bombardeios quase diários, quando a gente tinha que se refugiar no porão da casa. Então era uma confusão terrível. Eu duvido que a minha mãe chorou por causa de Hitler, mas acho que foi mais pela situação em si, que era de desespero total, né? Faz todo sentido para mim também. Isso é legal. E nesse processo de vir para cá, para o Brasil, como é que foi a sua vinda para cá? Os meus avós, a família dos meus avós, emigraram da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Chegaram a Curitiba em 1924. Agora,
minha mãe voltou à Alemanha em 1934 com meu pai, que tinha chegado da Alemanha. Os dois se conheceram na igreja, casaram. Ele pegou malária em Morretes. E os médicos, na época, não tinham remédios e disseram que seria melhor ele voltar para a Alemanha. Então, eles estavam na Alemanha quando toda aquela confusão começou, desde 1934. Agora, meu avô aqui estava ficando doente e ele queria que a minha mãe chegasse para cuidar dele. Então, eu tinha 15 anos quando a minha mãe, meu irmão, minha irmã, chegamos aqui em Curitiba. Eu imagino que nesse tempo houve um choque cultural, né? Um menino de 15 anos vindo para né, com toda essa história, né? Nós estamos judiando do Edmundo aqui, quase. Judiando do Edmundo aqui hoje, porque a gente está indo de um lado para o outro, né, com muitas histórias. Vocês podem imaginar o que tem na cabeça desse homem. Agora, como lidar culturalmente com isso? Como lidar, um menino de 15 anos num lugar totalmente diferente? Né? Como que foi isso? Foi uma época muito importante na minha vida. Agora foi de choque mesmo cultural. Talvez essa palavra nós não usávamos. A gente, 15 anos, vinha com muita fome de aventura, né? E a vida se tornou mais dura para nós. Então, passamos muita saudade. Deixamos amigos, família na Alemanha. E agora a cultura realmente se compõe de vários elementos, mas os dois mais importantes são a língua e a cosmovisão. Eu não sabia uma palavra em português, então realmente tinha uma barreira muito grande aqui. Nós tínhamos uma igreja onde se falava alemão, então essa parte foi um apoio. Mas tinha duas coisas que eu gostei imediatamente quando chegamos no Brasil. Era o som da língua. Então, eu queria aprender. E também o povo, aquela maneira fácil, alegre, né? Que para um alemão que passa a guerra, o alemão fica pesado, né? Mas levou tempo e esforço e disciplina e humildade para aprender um idioma, porque você começa como um nenê, né? Falar, o povo te corrige, depois não tem nem vontade de falar, porque os outros começam a rir. Então, é um processo muito interessante, mas muito importante, eu diria, e muito bom também. Agora, a gente passou uma crise e nós queríamos voltar à Alemanha depois de 8 anos. Não, 4 anos. Depois de 4 anos. Tínhamos a passagem comprada. Estávamos fechando as caixas para voltar, quando, sem entrar em todo o detalhe, mas está no livro, quando Deus nos deu um sinal muito claro que não era para voltar. E foi todas as cartas da Alemanha que diziam que eles tinham arrumado onde nós íamos morar, não chegaram. Só chegou uma carta de um primo meu, mais velho, que foi muito objetivo e disse, olha, gente, eu não sei, vocês não podem ficar na nossa casa. E, por sinal, agora eu pergunto, vocês ouviram Deus quando Ele disse para vocês ir ao Brasil? Se vocês ouviram, então devem ficar. Ou Ele realmente está chamando de volta, alguma coisa está errada. E ajudou bastante para a gente fazer a análise e sentir que devíamos ficar. Então, eu lembro a minha mãe e eu, e foi um processo. Ela, de noite, nós tínhamos uma casa de 2 andares, ela subia para orar comigo. Eu estava convencido que a gente devia voltar para a Alemanha, né? E ela disse, Edmundo, eu não tenho paz. E a gente orou junto, e eu tentei convencê-la, mas naquela hora olhamos um para o outro e dissemos, Deus falou, vamos ficar. E é interessante, o céu do Brasil ficou azul depois daquele dia. Antes eu não vi que era tão lindo. Acho que muitos momentos de tragédia você presenciou, viu, você até disse, olha, não dá para falar, né, dessas tragédias e dessas coisas horríveis que a guerra traz.
provavelmente você deve ter passado por algumas crises espirituais ou de fé. Me conta um pouco, você teve alguns momentos de crise assim? Acho que todos nós conhecemos essas crises, mas acho que a primeira crise mesmo que eu lembro nesse contexto foi dentro da igreja. Com 17 anos, eu estava decepcionado que eu vi incoerência na igreja. Não era imoralidade, incoerência na vida cristã. Eu não via o fruto do Espírito Santo, eu vi um espírito crítico, eu vi também uma rotina de igreja que não vivia realmente a fé cristã. Aquilo chegou a ser uma crise muito forte. Tanto que chegou a um ponto que eu pedi à minha mãe se eu pudesse sair da igreja. E ela permitiu, ela foi sábia, e eu fui para uma outra igreja e, sem dúvida alguma, Deus estava nisso, porque Ele me abriu o horizonte, que às vezes a gente fica muito convencido do seu próprio partido, né? Até dentro da igreja, e não vê que a igreja pertence ao Senhor Jesus e não é só a minha denominação, mas era bem maior. Então, nesse sentido, foi uma crise inicial que, graças a Deus, me jogou para um patamar que eu entendo realmente a Igreja de Cristo é bem maior do que qualquer grupo local. Né? Amém. Nessa mesma linha, momentos de batalha espiritual, né? Acho que não sei se está ligado, mas pode nos contar um pouco desses momentos de batalha espiritual que o Edmundo teve, né, nesse contexto? O rei Frederico da Alemanha disse uma vez assim, que a maior batalha é a batalha consigo mesmo. E acho que Sócrates já falou, conheça-te a ti mesmo. Eu diria, as batalhas mais decisivas estão nesse nível. Eu, em termos de temperamento, sou uma pessoa mais colérica. Então, e vocês, acho que tem colérico aqui hoje de manhã, sem dúvida, a gente se conhece, né? Porque para nós a fórmula é muito simples, né? Só existe um caminho certo e o meu, né? Então, quer dizer, o caminho errado e o meu, né? E o meu é o certo. E a gente, se não cuida, é arrogante. A gente acha que sabe tudo e não se dobra fácil. Então, Deus usou as crises na minha vida mais nesse sentido. Eu não vou dizer que já venci tudo, mas a gente continua nessa, né? Agora, para exemplificar, teria talvez 2 exemplos. Quando estava no seminário na Alemanha, em crise, alguém disse que seminário não é para dar fé, é para provar a fé, né? E tinha outras circunstâncias que também ajudaram com que eu chegasse realmente a um ponto de dúvida. Não cheguei a cair no precipício, mas eu lembro noites lutando com Deus e tentando entender o que estava acontecendo. E disse, fala comigo. E Deus falou comigo. Foi uma palavra lá de Lucas, onde Jesus fala para Pedro, antes de ir para Getsemane, Pedro, Satanás pediu para você andar como trigo, mas eu orei por ti. Quando te converteres, então fortaleça os meus irmãos. Eu senti que era para mim essa palavra. Eu disse, Senhor, mas convertido, eu sou convertido. Meus irmãos, e bom, eu sou alemão, e fui nesse momento que parece Deus me tinha exatamente no ponto em que Ele queria. Eu senti como Ele dizia, Edmundo, quem é você? De fazer separação e acepção de pessoas se eu morrer por todos lá naquela cruz. E eu notei
e na época não conhecia a palavra etnocentrismo, que seria exatamente esse perigo da gente achar que a gente sabe tudo e é o mais importante e o mundo gira ao nosso redor. Mas eu pedi perdão, disse: Senhor, me perdoe. E eu acho, desde lá, Deus me preparou para algo que eu não podia nem sonhar. Ele me deu como recompensa da minha obediência de não ser etnocêntrico a minha esposa, a Mali, uma orquídea curitibana brasileira de Gema. E olha que maravilha, né? São 58 anos de lua de mel e ainda não acabou. A outra crise, agora, última vez eu não entrei nisso, vocês no fim perguntaram sobre a morte do nosso filho Fábio. Quando nós recebemos a notícia que nosso filho Fábio tinha falecido no acidente no pátio da igreja, ele era jovem pastor lá nos Estados Unidos, a primeira palavra que o Senhor me deu foi a palavra de Jó, quando disse, depois que perdeu tudo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E, de uma certa forma, foi bálsamo, mas depois do enterro, lá nos Estados Unidos, eu voltei à cidade onde ele tinha sido pastor para ajudar a tirar as coisas do gabinete, ajudar a nossa nora. E, na noite, eu fui no lugar onde ele tombou, bem no pátio da igreja. Era uma noite já fria, isso foi em outubro. Eu olhei para o céu estrelado e disse: Senhor, por quê? E, naquele momento, foi incrível, foi como um calafrio que veio sobre mim, eu senti como um abismo gélido se abrir diante de mim. Eu vi no meu coração como Deus dizer: não chega para cá, tira as sandálias, que esse lugar é santo. E logo depois veio outro pensamento, aquele quando Paulo diz aos Coríntios: levando todo pensamento cativo sob a obediência de Cristo. Eu disse: é isso aí, Senhor, eu não preciso perguntar por quê, questionar, o Senhor sabe, eu não entendo, mas muito obrigado. Foi um momento assim, acho que de uma profunda experiência de batalha espiritual também. Eu lembro que no mesmo dia, a Mali, que ficou lá na Carolina do Norte, ela acabou no hospital. Porque, apesar de toda a fé, de todo o consolo do Senhor, o coração dela parece que tinha problema. O médico examinou e disse: olha, seu coração mecanicamente não tem nenhum problema, mas a senhora está vivendo o maior estresse que uma pessoa pode experimentar, que é a perda de um filho. É que o seu coração está quebrado. Então, foi uma das crises. Estou aqui para dizer: Deus é maior. Amém. Incrível. Deus é incrível. Ele fala conosco nas horas mais inesperadas. Amém. Né? Amém. Apesar de a gente saber que o nosso ente querido está com o Senhor, a gente está aqui e o coração é apertado, né, em relação a Amém. isso. Obrigado pela sua palavra. Você, falando em termos de ministério, como é que iniciou o ministério da Fermata, por exemplo? Bem, eu tive várias fases de ministério, né? Primeiro, com 27 anos, me tornei o representante das igrejas evangélicas dentro da organização Diaconia. Nós alimentávamos 260 mil pessoas por mês. Eu viajava o Brasil inteiro. Depois veio o chamado para a Rádio Transmundial, que nós começamos aqui no Brasil. Depois fui diretor internacional. E quando Deus, com a vinda com a morte do Fábio,
me chamou, e talvez eu devia dizer isso. Eu sabia na época já que existe uma estatística que diz que de 10 líderes evangélicos, apenas 2 terminam bem. E tem várias razões para isso. É orgulho, é falta de prestação de contas, são problemas financeiros, problemas de família, problemas de ordem moral, e alguns que vivem em piloto automático, que realmente não tem mais aquela conexão vital com Deus, mas fazem as coisas por rotina. Então, quando eu estava naquela manhã do enterro do Fábio, pensando sobre isso e comparando a vida dele, eu vi que ele realmente tinha terminado bem. Ele era um pai maravilhoso, um servo humilde, um testemunho como filho maravilhoso. E naquele momento foi como se Deus dissesse: Edmundo, eu te mostrei tanto. Eu conheci pastores e igrejas nos 5 continentes. E eu quero que você ajude meus servos a terminarem bem. Eu disse: Senhor, eu quero terminar bem. E foi um processo, eu escrevo no livro, que Deus chamou então para o que nós acabamos de chamar de fermata. Por que fermata? Nós queríamos ter um ambiente onde nós pudéssemos falar com pastores e suas esposas, foi logo do início para casais, sobre as coisas mais básicas da fé cristã. Isso seria, em primeiro lugar, nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Quando Paulo fala lá em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Outro seria vida vitoriosa, quando Paulo fala sobre viver no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. O que é isso, essa batalha? Outro seria sobre liderança. Mas liderança, e a gente viu dentro do problema dos pontos porque líderes não terminam bem, uma liderança autocrata, não é uma liderança de Jesus, uma liderança de toalha, de servo. Outro seria resolução de conflitos, e nós sabemos que é fácil, graças a Deus, parece que essa igreja não sofre o que outras têm sofrido. Alguém disse uma vez assim, onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá tem conflito. O problema é a nossa carnalidade, né? E precisa trabalhar. E outro seria realmente a vida substituída, quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como se mostra isso na liderança, na igreja, no casamento, com os filhos? Então, foi interessante, quando Deus chamou, e eu entendi que nós devíamos honrar os servos do Senhor, ter um ambiente onde eles pudessem descansar, talvez um hotel. Fui uma viúva que deu a primeira oferta de $5.000 nos Estados Unidos. E também eu senti que devia começar no Nordeste do Brasil, porque muitos lá no Nordeste, pelo menos naquela época, foi 20 anos atrás, tinham entusiasmo. Eu conheci muitos, mas não tinham preparo e muitas vezes não terminavam bem. Então começamos lá, e por sinal essa igreja aqui foi como deu um aval, né? Eu lembro me encontrar com o pastor Robson, pastor Vitor, na época ele diz: olha, eu não quero começar uma coisa sem prestar atenção no Brasil. E a gente então ficou em contato. Tivemos fermata também aqui em Curitiba. E com o tempo, a minha visão foi: eu quero terminar sem fermatas. E depois passar o bastão. E foi o que aconteceu. Deus deu graça, depois de servir a mais ou menos 5.000 líderes em 16 estados do Brasil. Foi o pastor Luciano Pauls que assumiu o bastão e continua fazendo muito bem. Eu estou muito feliz. Sim. Quem aqui já fez o Cada Homem um Guerreiro? Que beleza. Vocês sabiam que o Edmundo começou esse trabalho
Conta um pouco para nós. Em parte. Realmente, o Cada Homem Guerreiro veio dos navegadores com Lonnie Berger, mas foi 14 anos atrás, eu ouvi de um irmão de Moçambique, por um líder da Rádio Transmundial que esteve lá, e, por sinal, foi numa reunião do Projeto Ana, hoje Mulheres de Esperança. Ele disse assim: por que a rádio só tem programa específico para mulheres e não tem para homens? Nós, homens, precisamos de tanta ajuda. E aquilo me pegou. Aquilo se tornou realmente como um chamado. Na época, estava com 72, eu acho, e eu senti como Deus dizia: Edmundo, está na hora. E foi então que eu falei para o diretor da Rádio Transmundial na Holanda: posso contar com você? E nós dois começamos. Primeiro, um movimento de oração, programação e discipulado. E quando conheci Lonnie Berger, eu pedi para poder usar programas do Cada Homem Guerreiro, mas eu transformei em programa de rádio. E aí, mais tarde, o presidente da rádio veio e disse: Edmundo, o que você acha se nós convidamos o Lonnie para ele assumir seu lugar? A gente está ficando mais velho, precisa pensar no futuro, né? E eu achei uma ideia fenomenal. Então, veio o Lonnie e, graças a Deus, os homens estão sendo beneficiados, mas também continua o que nós começamos em inglês, chamado Champions Arise. Em português, a rádio traduziu como Chamados à Vitória. Programas no ar, quando vão no website da Rádio Transmundial, estão lá. Ao todo, são 50 programas que estão em português. E nós temos mensalmente também um calendário de oração que eu ainda escrevo, está em 12 idiomas agora. E ontem à noite terminou o script do livro que nós também publicamos em português, que é o Vencendo a Luxúria. Tem hoje o projeto tem 2 programas que estão especificamente dirigidos ao assunto da pornografia. Infelizmente, existe uma estatística que 60% dos homens na igreja nos Estados Unidos, e fazendo pesquisa aqui, dizem que aqui é até pior, 60% dos homens estão brincando com pornografia. Nem todos são viciados, mas muita gente está. E olha, gente querida, quando Jesus diz assim: se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, o que aconteceu? Já quebrou, adulterou praticamente com ela, né? Então, claro que muitos homens estão na igreja hoje sem força espiritual, sem autoridade espiritual, porque existe esse problema. Então, nós focalizamos nesse problema bastante, nesse livro Vencendo a Luxúria, e também agora o livro 4 da série de Cada Homem Guerreiro, que é o livro o Guerreiro Puro, né? Sim. Uhum. A gente tem visto na sociedade uma permissividade, uma liberação de muitos aspectos éticos e morais, né? E isso também tem influenciado muitas vezes a igreja. Eu tomei conhecimento semana passada de que uma pessoa que foi amigo meu, São Paulo, pastor, veio aqui para Curitiba falar numa igreja de gays. Você que se envolveu e se envolve com tantos ministérios, ainda se preocupa com essas questões polêmicas na igreja? Como é que é isso? Porque aqui no seu livro, esse livreto que trabalha sobre a questão de casamento gay, drag queen, transgenerismo, homossexuais. Nós vivemos uma época decisiva, eu acho, também para a igreja, porque a sociedade ocidental parece que está não só em crise, ela está realmente desmoronando.
Isso não só no Brasil, acho que nos Estados Unidos é muito visível, na Europa. Um pastor, por exemplo, em Bremen, 2 semanas atrás, depois que já tinha sido condenado, depois foi liberado, agora foi condenado de novo, porque numa reunião dos membros da igreja, foi uma igreja luterana, o nome dele é Letzel, ele falou que, por exemplo, a ideologia do gênero é uma coisa sem base científica e também inaceitável em termos de moralidade cristã. Por isso ele foi condenado, foi perseguido. Eu vi a foto de um grupo de pastores luteranos demonstrando contra ele com a bandeira do arco-íris. Então, a coisa está por todo lado. Agora, a questão fica, a igreja ainda é a cidade no monte, que é vista, ou a gente deve se acovardar e não mais falar disso. Quando a gente pensa, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra, no século XIX, 18, 19, enquanto que a França, que era um ambiente totalmente anticristão e também perverso em muitos sentidos, se tornou o chão para ter a Revolução Francesa sangrenta. Inglaterra se tornou o chão de avivamento com Wesley, com Whitefield e com outros. E por quê? Porque Wesley pregava o evangelho, mas também entrava nos assuntos sociais. Na época, se diz que 80% da população da França e também da Inglaterra era pobrezíssima. Então, não podia ignorar. E, nesse sentido, a Inglaterra foi salva de uma revolução como aconteceu na França. E a pergunta para nós hoje é, vamos ficar calados? Vamos ficar calados quando as crianças na escola estão recebendo quase uma lavagem cerebral, recebendo informações totalmente erradas? Então, por exemplo, eu trouxe hoje esse livreto aqui, que eu espero que cada um vai se servir, está lá, eu tenho bastante. E eu vou lhe dizer um pouco da história disso. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, o nome dele é Ted Hill. E a gente estava junto num almoço, ele disse, Edmundo, e por sinal, ele é responsável no estado de Carolina do Norte por um movimento chamado Faith Votes, fé vota. E é um movimento de oração. E não é de orar por qualquer coisa, é orar por avivamento pessoal na igreja, mas também de se responsabilizar de orar pelo governo, que é bíblico, né? Nós devemos orar, está lá em Timóteo, pelas autoridades. E um dia ele está dizendo, Edmundo, é incrível de achar um pastor que tenha coragem de falar alguma coisa, nem política, mas no sentido moral, do púlpito. Só fica na exegese ou no texto bíblico, e tem igrejas maravilhosas, pregações boas, mas ignora esse assunto. Eu disse, Ted, vou te desafiar. Você sabe muito, a sua esposa é doutora em filosofia, em literatura. Faça um folheto que vai ajudar o pastor de criar coragem, de enfrentar esse assunto. E ele fez. Ele fez, me deu, olhei, e a esposa dele é assim um pouquinho, como é que eu vou dizer? Direto demais, talvez é isso. Eu achei que o negócio não ia caber no Brasil, que a gente aqui ainda é delicado, né? Então, trabalhei, não sozinho, mas realmente sozinho, e tentei adaptar. Está aqui, não é minha autoria, mas eu estou atrás disso aqui, não para pôr na cara dos outros, é mais para a gente mesmo se alertar e conscientizar, e também
ver onde Deus quer que nós nos envolvemos. Com sabedoria na própria família, na própria igreja e, sem dúvida, um motivo de oração. Então, está aqui. Obrigado. Estava pensando aqui, a gente fica ouvindo, né? Falamos de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, coisas atuais, né? Coisas que estão acontecendo agora. Eu tenho o privilégio, né, de me considerar amigo do Edmundo, e é um privilégio muito grande para mim em todos os sentidos. E uma das coisas que eu já falei para ele é assim, hoje eu tenho 63 anos e às vezes a gente pensa assim, pô, está quase na hora de começar a parar, está na hora de dar um tempo e tal. Esse homem tem 85. É uma referência para mim, né? Então, pastor não se aposenta, pastor, isso a gente sempre ouve, né? E essa é a verdadeira, dá para mostrar, né? Uma pessoa de 85 anos nesse pique. E nesse sentido, Edmundo, eu queria que você ainda contasse para nós um pouco do que um homem de 85 anos, que muitos podem dizer assim, puxa, quando eu tiver 85 anos eu estou velho. Eu percebo que você ainda não, porque você ainda tem muitos projetos pela frente. Conta um pouquinho para nós do que ainda vem pela frente aí, você, Marli, talvez. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu não quero nada desse confete, tá? Eu jogo do mesmo jeito. Tá. Eu concordo com a Marli totalmente com dizer isso. Jesus diz, quando fizerdes tudo que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis. E realmente, gente querida, eu me sinto muitas vezes como um servo muito inútil. Diante da grandeza do Senhor, diante das oportunidades perdidas, mas graças a Deus pela sua graça, né? Então, vamos louvar Ele, esquece o Edmundo. Eu estou com um marca-passo aqui que está me dando, talvez aquele, como é que se chama isso? Pique, é isso? Uhum. Então, a minha filha alertou, disse, pai, esse marca-passo é bom por 12 anos. E aí disse, filha, não se preocupe, não se preocupe. Ela disse, quando você acha que está pronto? Ele disse, não é quando, é só onde, porque eu tenho vida eterna. Todos nós que temos Jesus temos vida eterna, gente. A questão é só onde. E vai ser melhor, não pior. Então, por que vamos nos preocupar, né? Mas a pergunta, a minha esposa vai fazer agora, em maio do ano que vem, 80. Então, ela é bem mais jovem. Mas nós dois, quando casamos, escolhemos como nosso versículo de vida, Romanos 14, versículo 8, onde diz assim, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, se vivemos ou morremos, somos do Senhor. E aquilo continua. Marli teve o privilégio de, minha esposa, de começar um ministério de mulheres, chamado primeiro Projeto Ana, hoje é chamado Mulheres de Esperança. E ela se aposentou da rádio há 7 anos atrás. E há 2 anos atrás, ou 6 anos atrás, ela recebeu um novo convite para desenvolver numa organização evangélica de mídia, um ramo de humanitário. E depois de muita oração, ela sentiu que devia fazer isso. Nós fomos a Texas conhecer o movimento, e Deus cristalizou nesses 2 anos que realmente o foco deveria estar nas viúvas. Marli fez uma pesquisa e sentiu que aquilo que já pesava no seu coração há anos, de servir a mulheres realmente em necessidade, seriam as viúvas. E tem
103 versículos bíblicos que se referem à viúva, especialmente lá em Tiago 1:27, né? Quando diz que o culto mais agradável a Deus é realmente cuidar da viúva. E o primeiro problema na igreja, lá em Atos 6:3, foi que eles não cuidavam das viúvas, né? Então, se tornou um chamado. E Deus dirigiu para contatos que nós tínhamos em João Pessoa, com a igreja Betel Brasileiro, especialmente um casal. E nós começamos um projeto entre os índios potiguaras, com viúvas, para desenvolver tanto na área profissional, como também acompanhamento espiritual e emocional. Então, o projeto tem o nome Jamais Sozinha. E Deus, quando chama, Deus provê, né? E nós desenvolvemos, então, 2 projetos piloto com os potiguara e com uma igreja em João Pessoa. Foi muito bem sucedido. Agora já tem outros 2 projetos e tem uma outra organização, AMES, não sei se conhecem aqui, que é a Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Está ligado também conhece aquela firma de Forte Leve, que é uma firma com liderança evangélica, então tem recursos. E eles ganharam uma licitação do governo para fazer poços artesianos no sertão brasileiro, e mandando seus funcionários e muitos crentes, eles voltaram lá, 5 se converteram, aqui 3, lá, e notaram que tinham uma estratégia missionária na mão. E criaram, então, essa AMES, e hoje já estão tocando mais de 1000 municípios, e tem 300 missionários. E eles nos convidaram, disseram, nós não temos nada para viúvas. É um trabalho também combinado com evangelismo de amizade. Então, a gente está com esse trabalho aqui. A todo vapor. Legal. Infelizmente, nosso tempo voou de novo, né? Acho que nós vamos ter que ir para o capítulo 3. Aí, eu vou fazer o seguinte, para não deixar totalmente sem essa última parte da nossa conversa aqui. Eu diria assim, pense bem agora em 3 segundos, se você tem uma pergunta assim, realmente bem, que você gostaria muito de fazer para o Edmundo, e eu vou abrir para uma pergunta. Então, agora... Não preciso de 3 segundos, porque eu acho isso muito especial. Você começou essa jornada, digamos assim, na história hoje, né? Com 6 anos fugindo de russos. E na última vez que você esteve aqui, você disse que um dos momentos difíceis você estava num projeto da Transmundial na Romênia, é isso? Que estava desenvolvendo para a rádio. E aí depois você recebeu o telefonema dos Estados Unidos de que você deveria aguardar porque alguma coisa andava com a Rússia. E eu sei que aí aconteceu uma coisa muito legal também, que eu gostaria que vocês reportassem, que você voltou à Rússia, pela Transmundial. Quanto tempo eu tenho? Eles que vão dizer. Gente, não é um comercial, eu só trouxe o livro porque fui solicitado, mas está toda aqui a história. Deixa eu ver se eu consigo reduzir. Eu estava em Sri Lanka, pronto para assinar o contrato para mais uma estação ou mais um transmissor que ia alcançar a Índia, quando recebi a notícia de não assinar esse contrato porque os russos estavam em contato conosco. Isso foi em... Como tempo foi? Em 92. Agora, eu estava resistindo a essa ideia, porque realmente russo não tinha lugar no meu coração, né?
E Deus me corrigiu naquela noite, quando estava orando e pedindo orientação, que eu odiava russos, mesmo que nunca foi uma decisão, mas eu tive que pedir perdão, dizer: Senhor, se eu devo amar o meu inimigo, me ajuda. Ele me deu aquele amor. Eu deveria então logo voltar à Europa para ir a Moscou, para falar com a direção da Rádio Moscou, que tinha feito essa proposta, mas não deu, não tinha avião, eu não tinha tempo para eu ter um visto, e os russos não conseguiram chegar a Kiev, onde a gente conseguia o visto no aeroporto. Então eu fui isso era dezembro, eu fui só em janeiro. Mas o que foi interessante, quando eu entrei na sala do diretor da Rádio Moscou, eu senti como alguém que entra na história, porque a Rádio Moscou, em 136 idiomas, estava dizendo ao mundo que Deus estava morto e que a solução era o comunismo. E agora eles estavam querendo que a Rádio Transmundial comprasse tempo de radiação nos seus transmissores. Então eu disse assim: olha, antes de qualquer discussão, deixa eu dizer quem é a Rádio Transmundial. Nós somos uma organização evangélica, sem cor denominacional, nós temos boas novas. Nós falamos do amor de Deus, falamos da obra vicária de Cristo na cruz, nós não nos envolvemos em política, não nos envolvemos em disputas étnicas, mas nós falamos do pecado e da solução que Deus proveu em Cristo. Vocês querem discutir conosco? Disseram: queremos. E foi interessante, no segundo dia, quando estávamos na hora do almoço, no prédio da Rádio Moscou, no centro da cidade, o assistente do Mr. Titov, que era o diretor, o Ivanshin era o nome, ele olhou para mim e disse: Edmundo, você sabe por que o comunismo caiu? E eu queria saber. Então, ele disse: por dois motivos. O primeiro, o comunismo não reconheceu que existe uma justiça eterna. Ele podia ter dito Deus, não? Segundo, porque o comunismo não respondeu à pergunta: o que vem após a morte? Foi uma porta aberta. No dia seguinte, eu tinha 1 hora, enquanto as secretárias estavam batendo o primeiro projeto do contrato, eu tinha 1 hora com esses 2 homens para explicar o plano de salvação. E, olha, aconteceu um milagre. Nós começamos a usar transmissores, não só em Irkutsk, na Sibéria, mas também em outros lugares, e entramos em 2 redes. Uma era a Junos, a outra não lembro o nome, uma rede de estações FM na Rússia e na Ucrânia. 900 estações para usar para o Evangelho por anos. Agora, com a vinda do novo déspota para lá, claro, todas essas oportunidades se foram. Mas Deus usou aquilo para a sua honra e glória. Eu, muitas vezes, digo assim: Senhor, muito obrigado que o Senhor me deu a chance de pedir perdão, que eu odiava os russos. Quando estava lá, Deus me deu um amor tão grande, acho que o povo notava. Então, facilitou. Sim. Foi essa... Sim. Mais uma choradinha, então, mais uma. A última, hein? Considerando a história de guerra que você falou, a gente sabe que a história tende a ser cíclica. E nós, no mundo hoje, estamos vivendo um período conturbado, pelo menos 2 grandes guerras, né? E você foi testemunha, viveu aquilo. Eu queria saber como que você vê esse momento tão conturbado, dessas conflitos que nós estamos tendo lá no Oriente Médio e também envolvendo Rússia e Ucrânia. Como que você vê essa história, de uma certa forma, se repetindo? Boa pergunta. A gente se preocupa, né? E, sem dúvida, nós vivemos tempos finais.
Eu acho que o Senhor é muito claro, vão ser guerras, rumores de guerra, pestilência, terremotos, né? Está tudo acontecendo. Mas ainda não é o fim. E ele diz para, nessa hora, nos alegrar e levantar o nosso olhar. Então, vamos cuidar de não só estar olhando horizontalmente a questão. Se a gente olha horizontalmente, está preocupado, né? Eu acho que vocês estão diante da eleição, dia 5 agora, domingo que vem. Orem, 6, né? escolham, né? Nós estamos diante de uma eleição nos Estados Unidos que pode realmente ser uma decisão fatal, muito fácil. Eu não vou nem falar partido, mas, gente querida, vamos olhar para a agenda do partido. Às vezes, aquele que encabeça o partido nem seja tão simpático, mas quando nós olhamos a agenda, temos que saber o que votar, né? Nesse sentido, é de preocupação. Mas, quem é que tem todo o poder nos céus e na terra? Quem é que tem a última palavra? Então, realmente não devemos deixar que essas coisas perturbem o nosso coração. Mas, por outro lado, vamos deixar a luz brilhar, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha, se nós tivéssemos gente rondando essa igreja, ou talvez sentado aqui para ouvir o que estamos falando, para depois chegar, não estamos lá, graças a Deus. Então, vamos deixar a luz brilhar e usar essa situação também como um motivo para buscar o Senhor mais do que nunca. Estava pensando isso agora, Edmundo, né? Se a gente, às vezes, um menino de 6 anos, ou de 15, ou de 70, ou de 80, ele influenciou, de certa forma, por exemplo, essa situação da Rússia, lá das antenas, né? Significa que cada um de nós aqui, independente da faixa etária, a gente pode estar sendo usado por Deus, e está sendo usado por Deus, né, para influenciar o mundo, por que não? O Edmundo nos contou coisas em que ele influenciou de uma forma muito abrangente. Então, Deus o usou, e talvez Deus esteja usando a você, a mim, né, nesse momento. Então, que a gente tenha essa abertura também, além de horizontal, vertical, né, gostei disso, que Deus realmente esteja nos usando. Eu realmente louvo a Deus pela experiência da guerra, depois guerra, nosso sofrimento todo, porque Ele me deu uma compreensão daquilo que realmente é importante. Acho que eu já usei essa palavra aqui, né? O alemão tem essa palavra. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache immer die Hauptsache bleibt, né? O mais importante é que o mais importante sempre fique o mais importante. E o mais importante não é uma coisa, é um relacionamento, é o nosso relacionamento com Deus, mas também a nossa responsabilidade com o próximo. Então, se é luz e sal, nossa, e que oportunidade. A quem muito é dado, e muito é dado para nós, gente querida. Então, o meu privilégio aqui seria só de incentivar, gente. Incentivar, vamos confiar no Senhor, vamos ser bons mordomos daquilo que Ele nos confiou. E, por favor, toda a honra a Ele, não pensa muito no Edmundo, mas esse livro também escrevi para isso, só para testemunhar como Deus é real. Amém, amém. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou pedir para o pastor Robson vir aqui e orar especificamente pelo Edmundo, pela Marli, e, claro, por todos nós aí também. Eu acho que uma das coisas que me chama, além de toda a história, eu li nos livretos pequenos, anos atrás, muitas coisas, já não lembro detalhes, mas o título é Foi Assim, e esse título é um título que eu diria assim, é quase, ele não fala, mas ele diz, é quase, era uma vez, né? Mas a segunda frase que está na capa desse livro, que eu acho que faz toda a diferença, e foi na vida, tem sido na vida de Edmundo, da Marli, e pode ser na minha e na sua. E aqui embaixo diz, quando Deus escreve a nossa história. E é isso que faz a diferença, não é?
Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque ouvir da vida de um homem de Deus é poder glorificar o teu nome, porque o Senhor escreveu uma história. Há uma história maior, da qual todos nós fazemos parte. E fico imaginando, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o propósito maior do Senhor. E a minha expectativa, eu gostaria que fosse cada um de nós, é que o Senhor não precise chamar um suplente para ocupar um lugar que deveria ser nosso. O Senhor tem um lugar para cada um de nós. Que o Senhor não precise buscar alguém para preencher um espaço que a gente não obedeceu para cumprir o papel que o Senhor nos chamou. Fala ao nosso coração, Senhor. Que todas essas coisas, o nosso coração possa ser cheio com um sentimento de gratidão pela Tua soberania, pela Tua bondade, graça e misericórdia. Que constrói, Deus, coisas novas, que nos ensina como eu posso, Deus, ser abençoado ao ouvir um coração que vai passar daquele sentimento de dor de ser perseguido para amar pessoas. Como o Senhor pode escrever e reescrever as histórias, Senhor. Muito obrigado. Continuo a orar pela saúde, pela disposição, pela vitalidade, pela determinação, pela lucidez que o Senhor possa conceder a Edmundo e a Marli para continuar a servir ao Senhor até que o Senhor os chame para estar consigo. Mas essa é uma oração por todos nós, para que Deus, a gente esteja ouvindo a Tua voz, te obedecendo e ousando obedecer, cumprindo, Deus, o papel que ela nos chamou. Obrigado, Deus, por estarmos juntos nesta manhã e os nossos corações poderem sair daqui cheios desse sentimento de reconhecimento da soberania, da bondade, da graça e misericórdia do Senhor, manifesta especialmente na morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Obrigado por Tua grande salvação. Despede-nos em paz. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.